Olá, gente, meu nome é Yara e bem-vindos à correção da lista de exercícios sobre DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, ou a ISTS, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então vamos lá começar. Questão número 1. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa a AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de pessoas, de vidas. Certamente, seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria: a. Induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. B. Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. C. Produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que estes entrem nas células do organismo humano. D. Ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. E E. Estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. Bom, a alternativa correta aqui é a letra A, né? Uma vacina contra o HIV, que não existe ainda, ela induziria a imunidade, né, para proteger o organismo contra a contaminação viral. Uma vez que a AIDS ela está relacionada à imunidade, né, à imunodeficiência da pessoa contra essa doença. A imunodeficiência, a pessoa não tem uma imunidade para essa doença. B. Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador? Não, né, gente? Normalmente uma vacina não tem a capacidade de alterar o genoma, né, ali do portador. E C. Produzir antígenos capazes de ligar ao vírus. Normalmente a vacina não produz antígeno. Ela aumenta mesmo a nossa capacidade de imunidade. D. Ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. Não, né, gente? Não são, os animais não são os principais transmissores de vírus para os seres humanos. Letra D. Estimular a imunidade. Sim. Minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. O vírus não é transpassado por gotículas de saliva, né? E sim por transfusão sanguínea, relação ato sexual desprotegido. 2. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, aí ó, síndrome da imunodeficiência. Então tem uma deficiência na imunidade, por isso que seria induzir a imunidade para proteger o organismo, né? Na questão A. Continuando aqui. A síndrome da imunodeficiência adquirida é manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, que leva em média 8 anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS em 1980 até junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da doença. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devidos à AIDS até junho de 2006, sendo as taxas de mortalidade crescente até meados da década de 1990, estabilizando-se em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1998. A partir do ano 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo essa estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. Bom, a redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 1990 é decorrente do aumento do uso de preservativos nas relações sexuais, que tornam o HIV menos letal? Não, né, gente? O vírus HIV não vai se tornar menos letal. Ele vai continuar na mesma letalidade que ele tem. O que se indica é que o uso do preservativo ele é o único meio de prevenir a contaminação dessa DST, que é a AIDS, mas ele não diminui a letalidade do vírus. B. Da melhoria das condições alimentares dos soros positivos, a qual fortalece o sistema imunológico deles.
A gente sabe que não é por questões alimentares, né, que esses soros positivos são pessoas que têm HIV, têm dificuldade com a doença, né, e sim a própria doença em si. C. Do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ações contra o vírus HIV. Sim, né? Então, essa redução na taxa de mortalidade da AIDS desde a década de 1990 é devido a essas drogas, aqui no caso que são remédios, que são os antirretrovirais, que são tomados por essas pessoas que têm o HIV, e esses antirretrovirais, eles vão retardar o progresso da doença aí, e vão promover formas contra esse HIV. Então, o desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas da ação contra o vírus HIV, que são esses antirretrovirais, que são esses coquetéis que foram produzidos a partir da década de 1990. Então, a alternativa é a C. Vamos ver a D. Das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 anos, principalmente nas grandes capitais. Melhorias sanitárias, gente. O HIV não é transmitido por questões sanitárias. E das campanhas que estimulam a vacinação contra o vírus. A gente não tem vacina contra o vírus ainda, infelizmente. Questão 3. O vírus do papiloma humano, o HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecções persistentes, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente, foi desenvolvida uma vacina contra o HPV que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistentes em comparação com pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina é que as pessoas vacinadas, em comparação às que não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV, em decorrência da alta concentração de macrófago. Não, né, gente? Não tem nada a ver os macrófagos aí com isso. De B, a elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Não. Não é a letra B também. A gente não tem um aumento na taxa de anticorpos específicos ainda para o HPV. C, o aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV? Não, a gente não tem um aumento nas hemácias. D, rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores? Não, né, que são presentes na corrente sanguínea. E, presença de células de memória que atuam na resposta secundária? Sim, quando a gente toma vacina, a gente vai tomar a vacina, essa vacina ela vai atuar ali como uma caixinha de memória pra gente, para quando a gente for infectada por esse vírus, no caso o HPV, ela tenha respostas em cima disso, né? Então, presença de células de memória que atuam em respostas secundárias. Então, através dessas células guardadas ali na memória, quando se toma a vacina, quando a pessoa pega o HPV, ela vai resultar em um monte de respostas secundárias, por isso que é diferente de uma pessoa para outra. Por isso que a gente tem várias diferentes respostas ao vírus do HPV. 4. A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível que pode acometer homens e mulheres. Sobre essa DST, é correto afirmar, exceto. Então, é correto afirmar, exceto. É uma doença de notificação compulsória nacional? É. B. A prevenção de novas ocorrências pode ser feita por meio de ações de educação em saúde? Sim. Recém-nascidos podem apresentar conjuntivite gonocócica devido à contaminação no canal do parto? Sim. A gente viu que bastante, a maioria das DSTs, ela é transpassada ali durante a gravidez, né? Ou por amamentação, no parto e outros. D. No caso da gonorreia, o uso de preservativo é aconselhável, mas não é um método eficaz na sua prevenção? Lógico que é, né, gente? O preservativo, ele é o único método ali que a gente tem
contra a prevenção de DSTs, então ele é altamente eficaz. Então é a letra D que está errada, né, que é a alternativa. E vamos ver a letra E. As complicações e sequelas da gonorreia incluem esterilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica. Sim. Tanto que a gente viu na aula que se você não cuida, né, da gonorreia, ela pode causar até a esterilidade da mulher. E a mulher não engravida mais. 5. O papiloma vírus humano, o HPV, né, é um DNA vírus do grupo papavírus, com mais de 100 tipos reconhecidos atualmente, 20 dos quais podem infectar o trato genital. Sobre o HPV, é correto afirmar que trata-se de uma doença sexualmente transmissível, sim, porém não há transmissão vertical. Há uma transmissão vertical, sim, do HPV. B. Caracteriza-se pelo aparecimento de lesões papilares, as quais, ao se fundirem, formam massas vegetativas de tamanhos variáveis com aspecto de couve-flor. Sim, essas massas vegetativas são aquelas verrugas, né, que ele está falando. Então é a letra B. C. Doença que desenvolve apenas nas mulheres? Não. Em homens também, tanto que tem vacina tanto para mulher quanto para homem. D. Métodos indicados de prevenção. Uso de preservativo durante a relação, ok. Ter mais de um parceiro, isso talvez não é recomendável, que a gente não conhece, né? Quem tem, quem não tem. Exame ginecológico anual, sim. Vacinação contra HPV. Sim, acho que o único erro aqui é ter mais de um parceiro. Então, a alternativa da letra 5, da questão 5, letra B. 6. São alguns sinais e queixas que indicam o surgimento de doença sexualmente transmissível. DST em meninas, exceto corrimento vaginal, ocorre corrimento vaginal. Coceira e ardência, ocorre. Dor durante o ato sexual, ocorre. Corrimento uretral, não, né, gente? O corrimento na uretra é mais nos meninos que ocorrem, né? Já que o canal da uretra da menina é diferente, o local, né, ele é diferente dos meninos. O canal da uretra da menina é diferente do canal vaginal. Já o canal ejaculatório do menino é o mesmo da uretra, por isso que a gente tem essa secreção ali de uma DST no canal da uretra do menino. Então a letra D é errada. E dor abaixo do ventre, as meninas têm também. 7. Apresenta mais riscos de contrair DST. A. Qualquer um que pode contrair DST. Solteiro, jovem, adulto, rico ou pobre. Com exceção dos casados. Não, né, gente? Não tem exceção nenhuma. Qualquer pessoa pode pegar. B. Quem tem relações sexuais com camisinha ou preservativo. Não, né, gente? Quem tem, a probabilidade de pegar é bem baixa. Porque é o método de prevenção. C. Pessoas que usam drogas injetáveis e compartilham seringas. Lógico que é a letra C, né? Apresentam mais riscos são essas pessoas que utilizam drogas injetáveis e ainda compartilham as seringas. D. Parente de usuários de drogas injetáveis que compartilham seringa. O que os parentes têm a ver, né, gente? Já que não é eles que estão injetando. E E. Pessoas que recebem transfusão de sangue testado. Não, né? Se é testada, porque a gente sabe que não tem nenhum tipo de DST ali, algum tipo de doença que pode ser transmitida no processo de transfusão. 8. Dentre as doenças infectoparasitárias, a sífilis é uma doença relevante, podendo haver transmissão vertical. Seu agente etiológico é Trichomonas vaginalis, Taenia solium, Triposoma macruse, Troponema pallidum ou Toxoplasma gondii. Quem é o parasita aqui da sífilis? É a letra D, Troponema pallidum. Taenia solium é uma lombriga, né? Trichomonas vaginalis é de outra DST, né? Que não da sífilis. Então é a letra D, Troponema pallidum. 9. O aumento do número de casos de mulheres
contaminadas pelo HPV é preocupante, por ser uma doença sexualmente transmissível relacionada diretamente com o surgimento de câncer no colo do útero. Sim, o HPV causa câncer no colo do útero. Então, é a letra A. Mioma, não causa mioma. Ovário policístico, não está relacionado ao HPV. Epicondite necrosante, também não. E fibrosarcoma mamário, também não. Ele causa câncer no colo de útero, o HPV. E a letra 10, a alternativa 10, a vacina HPV para a prevenção de infecções por papilomavírus humano, segundo as recomendações da saúde da Sociedade Brasileira de Imunização, deve ser aplicada apenas em mulheres? Não, a gente viu que tem vacina também para homens, do HPV. Ser aplicada das meninas em doses duplas a partir de 9 anos de idade? Não é 2 doses, são 3 doses. C. Ser compostas por 2 ou 4 tipos de vírus? Sim, gente, é a letra C. Normalmente as vacinas de HPV, elas são compostas por 2 ou 4 tipos de vírus que vão compor a mesma, tá? D. Estar disponível no Brasil em 3 diferentes composições? Não. E D. Produzir imunidade cruzada pelo HIV? Não, até porque o HIV não tem uma vacina ainda para sua prevenção. Bom, então a alternativa da questão 10 é a letra C. Aqui embaixo vocês encontram o gabarito, né? Caso alguém queira revisar novamente depois. Foi isso e até a próxima. Tchau.